vamos lá, continuando. Características, então, de um bom gestor de projetos. Então, primeira característica, ele é alguém que gerencia expectativas. Expectativas de quem? De todo mundo. O cliente está com expectativa de receber o prédio pronto. As pessoas que trabalham no projeto criam expectativas em relação a se vão conseguir executar o trabalho que foram determinados que fizessem, se vão conseguir vencer o prazo, se vão conseguir suportar a pressão, se vão conseguir fazer com qualidade. E outra, dependendo do projeto que você foi convidado a participar, você já cria uma expectativa natural só pelo próprio projeto. Vou dar um exemplo. Você é ator e de repente é convidado a fazer parte de um filme, que também é um projeto, de um diretor que você é super fã, que você adora os filmes do cara. Pô, tu não cria uma expectativa? Vamos pegar um exemplo, o Rodrigo Santoro, quando começou a fazer filmes lá fora. Né? Vocês acham que esse cara não foi com uma expectativa enorme? Pô, meu primeiro filme internacional, filme em inglês, diretores americanos. Quando ele foi estrear aquele filme 300, que ele fez o papel do Xerxes lá. Pô, cara, aquilo é um papel para ator de renome, para ator super conhecido mundialmente. E estava lá o Rodrigo Santoro fazendo aquele papel. O cara deve ter criado uma expectativa enorme. Tudo bem que ele é profissional, excelente ator, muito bom. Mas alguma expectativa você cria. E às vezes, criando essa expectativa, você esquece ou não executa o projeto da forma correta. Você meio que se fantasia, você se perde. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é mestre de obra, mas daqueles mestres de obras bons, procurados pelo mercado mesmo. E você foi chamado para ser mestre de obra para a construção de um prédio que é do Niemeyer. A planta é do Niemeyer. Pô, tu não vai criar uma expectativa? Quem não quer, dentro do ramo da engenharia, ter seu nome envolvido numa obra assinada pelo Niemeyer? Todo mundo quer. Então, o gerente de projeto tem que gerenciar essas expectativas das pessoas, sejam dos clientes, seja de quem vai executar. Outra coisa que ele tem que fazer, monitorar e gerenciar os riscos. Ele tem que estar de perto. Não dá para gerenciar a execução de um projeto à distância. Se o cara é gerente do projeto, no caso da engenharia civil, ele tem que estar presente na obra todo dia. Aonde que no Brasil o engenheiro civil vai na obra todo dia? Ele vai acompanhando, vai mandando um WhatsApp para o mestre de obra, vai mandando tirar foto e vai mandando. Cara, isso não existe. Qualquer tipo de projeto dentro das organizações, projetos de software, projetos de ideias, projetos internos de um órgão público, o gerente de projeto tem que estar perto, gerenciando os riscos o tempo inteiro. Terceiro, ele tem que definir o roteiro e controlar o progresso. Tudo bem que esse roteiro já foi definido no projeto no papel. O prazo de cada etapa, as datas de cada etapa. Mas ele tem que fazer o controle para ver se na prática aquele prazo, etapa por etapa, está sendo viável. Além disso, ele tem que definir e controlar o escopo. E eu falei agora há pouco que existe uma diferença entre escopo e qualidade. Embora escopo seja sinônimo de qualidade. Mas quando a gente fala qualidade, a gente está falando muito mais da percepção do cliente. Qualidade é uma opinião que cada um tem sobre algo, se é bom ou ruim. Qual o sentido de escopo aí? Então é isso que eu vou colocar. Qualidade, primeiro, é a sua opinião. Então, se eu te entrego um prédio, que você comprou um apartamento, e eu te entrego, você vai dizer se você acha que tem qualidade ou não. Então, qualidade é a opinião do cliente. Quando eu falo escopo, é na percepção da empresa. Mas não é opinião sobre a qualidade. Escopo é todo o esforço que a empresa fez para te entregar aquela qualidade que ela criou na sua cabeça. Então, enquanto qualidade é a percepção do cliente, o escopo é o esforço da organização para fazer essa qualidade existir. E talvez até superar, encantar você, não apenas entregar o que você espera, mas gerar um encantamento. Isso é o escopo. Por isso que parece sinônimo, porque escopo e qualidade é praticamente a mesma coisa, muda o referencial. Enquanto a qualidade é a percepção só do cliente, escopo é a percepção da empresa e como que a empresa quer que o cliente perceba aquela qualidade quando ele receber o produto. Então essa definição e controle do escopo é a definição do que a empresa determinou lá no projeto para entregar aquilo que ela prometeu para você, para que você tenha a percepção de qualidade. E por fim, como está aqui, controlar a qualidade, que aí é controlar a percepção do cliente. Então, quer dizer, não adianta a empresa ter se esforçado em tudo isso, se no final das contas o cliente não perceber a qualidade do projeto executado. Não serviu para nada. Pô, mas o projeto é maravilhoso. É maravilhoso para o cliente? Não, então não é. O problema é que tem muita gente com a vaidade muito elevada que cria projetos para as empresas, claro que defendem os projetos que eles mesmos criaram e se acham as últimas Coca-Colas do deserto para aquele projeto criado.
Só que o cliente não compra, o cliente não gostou. Aí a pessoa fica indignada. Ah, o cliente é burro. Essas pessoas são burras por não comprarem. O cliente não entendeu o meu projeto. Gente, não é o cliente que é burro, desculpa. Burro é o gerente, o autor do projeto que fez algo que não é vendável, que não é comercial, que as pessoas não querem. Bom, abordagens. Agora vamos começar a dificultar, né? Porque estava muito fácil até aqui. Quando a gente fala abordagens de gestão de projetos, a gente está começando a entrar nos guias, nos manuais, nas diversas formas de colocar um projeto no papel. Primeiro eu vou explicar a abordagem tradicional, porque é a mais simples, a mais utilizada e é a mais fácil de entender. Depois a gente só compara. O que seriam essas abordagens do tipo tradicional? Como eu falei, por exemplo, um TCC de uma faculdade, que a maioria que tem nível superior já fez. Então, acompanhando o que os autores colocam, as abordagens do tipo tradicional identificam uma sequência de passos a serem completados. Que sequência é essa? Introdução, objetivo geral, objetivo específico, situação problemática, caracterização do problema, bibliografia, referencial teórico, metodologia científica, enfim. Então, essas abordagens contrastam com a abordagem conhecida como desenvolvimento ágil de software. Esse termo, desenvolvimento ágil de software, pior que se fala software, você já imagina computadores, já imagina tecnologia. Não está errado vocês imaginarem isso, porque gestão de projetos nasceu em tecnologia. Os manuais de gestão de projetos foram criados primeiro pensando em produção de softwares mesmo, para a construção de computadores. Só que isso veio para a gestão. O termo software a gente usa em administração não como sendo algo de computadores. Software é qualquer nova ideia, qualquer nova tecnologia que você crie. Essa tecnologia que você criou não precisa usar computadores para se chamar tecnologia. Então, por exemplo, criei um novo processo inovador de um jeito que ninguém nunca pensou em fazer aquela tarefa. Você criou um software. Percebe? O termo software em administração é sinônimo de ideias inovadoras, de tecnologias. Sério. Então, em que o projeto é visto como um conjunto de pequenas tarefas, ao invés de um processo completo. Aí vamos para outro termo em inglês. O objetivo dessa abordagem é reduzir o mínimo possível o overhead. Over, acima, sobrecarga, head, cabeça. Não é isso? Mas a tradução para a gente não vai ser essa. O que é um overhead? A partir do momento que eu penso e coloco no papel o projeto seguindo uma metodologia, seja tradicional, seja o PMBOK, seja os outros guias, a gente está diminuindo pra caramba a possibilidade de ter custos excessivos nesse projeto. A gente está reduzindo a possibilidade de custos desnecessários. Quando ocorrem custos desnecessários que não são vinculados ao projeto propriamente dito, mas são custos, isso é chamado de overhead. Como já está escrito aqui, custos não vinculados ao projeto em si. Como assim? Por exemplo, na construção de um prédio, nós conseguimos calcular, antes da obra começar, quantos sacos de cimento serão necessários para o prédio inteiro já pronto. Tem que ser possível calcular isso. Na prática, concorda que pode ter um desperdício de cimento? Sim. Aí eu tenho que comprar a mais. Se eu compro o cimento a mais, isso não foi overhead. Porque esse cimento a mais é um custo do projeto em si. Vai cimento no prédio. Só que eu tive que buscar esse cimento, porque foi para uma emergência. A busca desse cimento não estava contemplada no meu custo, porque geralmente eu compro com antecedência e o fornecedor é que entrega para mim. Esse custo do transporte, de eu ter ido lá buscar, foi um overhead. Um custo que não está vinculado ao projeto em si. Qual que é a ideia de colocar o projeto no papel? Reduzir essa possibilidade de não ocorrer overheads, de não ocorrerem custos não vinculados ao projeto em si. Então, grifa esse termo, porque esses termos em inglês, esses jargões em inglês, é fácil da banca perguntar em prova. Fast tracking, overlapping e agora overhead. Ok? Relembrando, o que é overhead mesmo? Quando eu tenho custos fora do negócio que eu não estava prevendo. Ok. Então, nas últimas décadas, emergiram uma série de abordagens na indústria em geral. Cuidado com essa palavra. Indústria, você já imagina o quê? Uma fábrica com uma chaminé saindo fumaça. Indústria em administração é qualquer empresa que crie qualquer coisa. Um escritório de advocacia é uma indústria. Uma agência de publicidade é uma indústria. Então, indústria é a empresa que cria algo, ok? Dentre essas abordagens se destaca a abordagem do PMBOK,
que tem se tornado um padrão de fato em diversas indústrias, que depois a gente vai ver mais detalhes. Eu não vou falar detalhes do PMBOK agora, beleza? Continuando. Isso daqui, que está na sua tela, pelo amor de Deus, coloca uma caneta fluorescente, coloca um X, coloca uma seta, coloca um pisca-pisca, coloca uma lâmpada em cima, porque isso cai em todas as provas, todas. A chamada fase de ciclo, ciclos das fases de um projeto. Quais são os ciclos? Quais são as fases de um projeto? Na realidade, os ciclos são 5. Perdão, as fases do ciclo são 5. Primeira fase, iniciação. Todo projeto começa com uma ideia. A ideia é a iniciação do projeto. Depois que se tem a ideia, qual é o segundo procedimento a fazer? Colocar no papel. Colocar no papel é chamado de planejamento. Aqui ao lado, coloque em planejamento / desenho. O termo desenho é sinônimo de planejamento. Beleza? Terceira fase, execução. Fazer o projeto acontecer. Depois vem o monitoramento e controle. Aí eu pergunto a vocês, pela lógica, esquece teoria, por uma lógica óbvia. Monitoramento e controle só vai ocorrer depois da execução concluída? Durante. Eu faço monitoramento e controle também no planejamento? Sim. Eu não tenho que revisar o que eu estou colocando no papel para eliminar as possibilidades de risco? Então, embora seja a etapa número 4, essa etapa 4 permeia a 3 e a 2. Isso cai em prova sempre. É correto afirmar que o monitoramento e controle perdão, é uma etapa do ciclo de vida de um projeto que só ocorre após a execução concluída? Não. Errado. É correto afirmar que monitoramento e controle ocorre durante a execução apenas? Falso. Errado. É durante a execução e o planejamento. Sempre cai em prova. Sempre. E é fácil. E a última etapa é o encerramento. Fechar o projeto, terminar e entregar para o cliente. Está aqui a chave do seu apartamento, pode ir lá morar. Pronto, projeto concluído. Ok? Isso sempre cai. Essas etapas são só do PMBOK? Não. Essas 5 etapas ocorrem na abordagem tradicional e ocorrem no PMBOK. Só que eu posso dizer que o PMBOK valoriza muito mais essas 5 etapas com essa nomenclatura. Você vai enxergar essas etapas em qualquer outro método de projeto com outros nomes. E essas etapas desmembradas em outras. Mas são as mesmas, só que desmembradas. Com essa nomenclatura é o PMBOK. Ok? Sempre dentro do PMBOK nós temos os grupos ou etapas do chamado ciclo de vida do projeto. Obrigado. É possível dizer que o monitoramento e controle também está dentro do encerramento? Dá para se fazer monitoramento e controle do encerramento? Não, porque o encerramento é a entrega para o cliente. Você só vai entregar aquilo que está perfeito. Iniciação também não? Não, iniciação é só o campo das ideias. Você não monitora e controla a ideia. Não, é só uma questão. E você não monitora e controla o que está pronto para entregar para o cliente. Porque se você tiver feito o monitoramento e controle adequado, você vai entregar para o cliente algo perfeito. Diga. Então, mas e se depois de algum período surgirem problemas? Por exemplo, você já entregou um apartamento e aí... Começa a rachadura 5 anos depois. E aí, qual seria a etapa? Bom, a etapa é lamentar muito, pedir desculpa para o cliente, porque você pisou na bola com o monitoramento e controle durante a execução. Mas se for o cenário? Aí você tem que ter um documento de garantia, né? Você vai entregar um produto para um cliente, você vai pedir para ele assinar o recebimento daquele produto. E dependendo do produto, e no caso da construção civil é assim, a empresa construtora tem que dar um prazo de garantia de até 5 anos. 5 ou 3, não lembro. Acho que são 5 mesmo. Até 5 anos. Aconteceu qualquer coisa, a empresa de engenharia tem que ir lá resolver. Porque o que acontece, gente? Aí entra a questão dos riscos. O projeto do prédio pode estar lindo, maravilhoso e perfeito, usando só material de primeira. Só que a gente não contou com a possibilidade de 4 anos depois ter um pequeno terremoto no Distrito Federal, que acabou abalando a estrutura ali do prédio. Tudo bem que foi uma causa natural. Se você colocar no contrato, nós, empresas de engenharia, não nos responsabilizamos por nenhum dano ocasionado por causas naturais, você não tem responsabilidade nenhuma. Mas se isso não foi colocado, caramba, tá, às vezes não foi um terremoto, foi um trator, uma obra no terreno vizinho, que aquela obra, batendo estaca, acabou gerando uma rachadura no nosso prédio. Aí não pode, pô. Alguma coisa foi feita sem qualidade.
Então isso tem que estar no termo de garantia. Passou 5 anos, no caso da construção civil, acabou a garantia. Aí o dono se vira para cobrir aquele prejuízo, para consertar aquele dano, né? Mas tudo depende do contrato que se faz no ato da entrega para o cliente. Então essas são as fases de um ciclo de projetos. Continuando. Na abordagem tradicional, a gente tem praticamente os mesmos capítulos, por exemplo, de um TCC, né, trabalho de conclusão de curso. Relembrando, quais eram os capítulos que a maioria de vocês já passou por isso? Título, bem na capa, que é a última coisa que a gente põe. Não sei se vocês lembram disso, que título é a última coisa, né? Não? Você já começa com título? Como é que você faz um resumo de um trabalho que não existe? E o título também. É a mesma coisa, gente. Eu sei que tem gente que sonha em ter filhos e já tem o nome dos filhos pensado antes da concepção. Eu sei. Mas o normal é você pensar o nome do filho depois de anunciar a gravidez. É o normal, né? Enfim. Título, situação problemática, justificativa, objetivos gerais, objetivos específicos, metas, metodologia, que é aquele... Oh, meu Deus, esqueci o nome disso lá no TCC. Metodologia científica, né? Orçamento, cronograma e referencial teórico. Wendel, lá no TCC, a sequência era outra. A metodologia realmente vinha depois do referencial teórico. Não sei se vocês lembram disso. Método científico geralmente vem depois do referencial teórico. Só que as normas da BNT mudam, né? Eu estou falando da época que eu orientava TCC em faculdade, e isso já tem uns 10 anos. Então, quer dizer, deve ter mudado muita coisa da norma da BNT de lá para cá. De qualquer forma, aqui a gente não está falando de TCC. Eu estou falando que são os mesmos capítulos de um TCC. Para um projeto de empresa, a ordem certa dos capítulos é essa que está aqui. Título, situação problemática, justificativa, objetivo geral específico, metas, metodologia, orçamento, cronograma e, se houver, um referencial teórico. Quando a gente fala referencial teórico num projeto de empresa, não é pesquisar autores de livros. Por exemplo, vamos supor que a nossa empresa está construindo um conjunto habitacional para pessoas carentes, lá no Riacho Fundo 2, financiado pelo Minha Casa e Minha Dívida, ou Minha Vida. Referencial teórico é a gente anexar, no final desse projeto, exemplos com fotos, resumos dos projetos de conjuntos habitacionais parecidos, que já foram construídos. E isso é referencial teórico num projeto, citar exemplos de projetos parecidos com aquele que você está propondo, ok? Mas vamos conhecer cada capítulo desse, individualmente, o significado deles. Então, olha só, os principais itens que compõem a apresentação de um projeto relacionam-se de forma bastante orgânica. Um capítulo leva ao outro, e um está interligado ao outro. De modo que o desenvolvimento de uma etapa necessariamente leva a outra, seguindo a regra que eu já coloquei na introdução, né? Uma etapa sempre leva à próxima. Título do projeto. O título do projeto tem que dar uma ideia clara do que, para que serve aquele projeto, o que ele é. Aí você fala, Wendel, isso eu sei, isso é óbvio. Não é óbvio. Dependendo da sua vaidade, você pode colocar o nome do seu projeto, um nome que você acha bacana, mas que para o leitor que não sabe do que se trata, ele lê e não sabe o que é. Por que o título tem que chamar a atenção? Lá no começo da aula eu falei para vocês que colocar um projeto no papel servia para uma coisa. Que coisa era essa? Quem lembra? Para ver se está sendo... Beleza, para eu seguir a receita, para eu seguir o passo a passo, não é isso? Mas não é só para isso que o projeto serve. O projeto não é apenas para as pessoas seguirem o passo a passo. Tem outro objetivo do projeto. Tem empresas que têm projetos de coisas maravilhosas, ideias fantásticas, que não têm dinheiro para executar. O que a empresa faz quando o projeto está pronto? Procura quem? Um banco. Não, um banco, por exemplo. Pode ser o governo também, de repente o BNDES, para financiar o projeto. Mas procura um investidor, procura um banco. Vamos lá. Quando você vai numa livraria, você está assim, à toa procurando livros para você comprar. Você não está procurando nenhum livro específico. Os livros te chamam mais atenção primeiro pelo quê? Pela capa. Pelo título. Nem tanto pela capa, porque geralmente os livros... Sim, pela capa do título. Porque a capa é a parte frontal, né? É pela aba ali. Sim, professor. Então não é a capa, não é a capa, é a aba. É a aba. Capa é de frente, enfim.
É pelo título. Se o título não for interessante, você não puxa para ver a capa. Concorda? Segunda coisa que você olha no livro, aí sim é a capa. Terceira coisa, você vira a contracapa para dar uma olhadinha na sinopse, no resumo. Não é isso? Se o título não for interessante, o livro vai morrer na prateleira. Então, o título de um projeto tem que chamar a atenção do gerente do banco. Se o gerente do banco, que você está pedindo dinheiro emprestado, não gostar do título, ele não lê com o mesmo interesse o resto. Título tem que ser muito bem elaborado. Por isso que é a última coisa a se elaborar. Você só vai colocar o nome do projeto depois dele todo pronto no papel. Segundo, caracterização do problema e justificativa. Isso não foge muito da época do TCC, não. Um TCC no curso de administração, ele tem que servir para resolver o problema real de uma empresa. O que eu ponho na caracterização do problema? Este projeto, esse TCC, está sendo elaborado com o objetivo de mostrar o problema que a empresa X está passando nas suas vendas, porque não consegue vender, por isso. Você justificou o problema. Ou melhor, você caracterizou o problema. Aí justificativa. E isso é importante, porque várias empresas passam por uma situação parecida, por isso. Só que a gente está falando de projeto, a gente não está falando de TCC. Para projeto, o que a gente escreve na caracterização do problema e na justificativa? A elaboração de um projeto se dá introduzindo o que pretendemos resolver ou transformar. De suma importância, geralmente é um dos elementos que contribui mais diretamente na aprovação do projeto pelas entidades financiadoras, pelos bancos. Aqui deve ficar claro que o projeto é uma resposta a um determinado problema percebido de alguém e identificado pela comunidade ou pela entidade proponente. A justificativa deve apresentar a resposta. Por quê? Em outras palavras, enquanto a caracterização do problema diz: este projeto é para resolver o problema de uma comunidade que não tem muitos recursos financeiros, por isso estamos desenvolvendo um projeto de construção de imóveis populares na região do Riacho Fundo 2. Você colocou a caracterização do problema. Justificativa. Por que esse projeto é importante? Porque essas 20 famílias não têm moradia, suas casas foram derrubadas pela chuva, então o governo decidiu investir para apoiar essas 20 famílias. Está lá no começo do seu projeto. Depois vem o quê? Objetivos. Lá no TCC, não sei se vocês lembram, que o objetivo geral falava o que é o projeto de forma geral, mas o objetivo específico era nada mais do que um gancho para ligar com o referencial teórico. Por exemplo, objetivo específico, explicar o conceito não sei do que. Letra B, explicar o conceito não sei do que lá. E o referencial teórico era para explicar esses conceitos. Esquece isso num projeto de empresa. O que é o objetivo geral? É responder as perguntas para que e para quem o projeto é feito. Então, a formulação do objetivo de um projeto pode considerar, de alguma maneira, a reformulação futura positiva das atuais condições negativas do problema. Então, para que esse conjunto habitacional será realizado? Para garantir a essas famílias uma melhor qualidade de vida, com um local digno de moradia, já que perderam suas moradias com o desabamento que ocorreu nessa mesma região. Você está explicando para quê? Para quem? Para que a comunidade perceba a real preocupação do governo do Distrito Federal em apoiar famílias que passam por problemas, etc, etc. Eu estou falando de um mundo perfeito, né? Os objetivos devem ser formulados sempre como a solução de um problema e o aproveitamento de uma oportunidade. Esses objetivos são mais genéricos e não podem ser assegurados somente pelo sucesso do projeto. Dependem de outras condicionantes. Então, existem dois tipos de objetivo, que é o que você já estava acostumado com o TCC. Objetivo geral e objetivo específico. O que é o objetivo geral de um projeto? Corresponde ao produto final, que o projeto pretende atingir. O objetivo geral deste projeto é mostrar como serão executadas as obras desse conjunto habitacional para pessoas carentes no Riacho Fundo 2. Esse é o objetivo geral. O que seria o objetivo específico? Corresponde às ações que se propõe a executar dentro de um determinado período de tempo. Também podem ser chamados de resultados esperados e devem ser realizados até o final do projeto. Então a gente colocaria no objetivo geral: mostrar como será executada a obra desse conjunto habitacional para 20 famílias carentes na região do Riacho Fundo 2. Objetivo geral. Objetivo específico: especificar o detalhamento de cada prédio em quanto tempo levar para a construção de cada um. Mostrar como será a construção da etapa 2, mostrar como será executada o acabamento dos prédios, demonstrar claramente como será feita a entrega dos prédios. Objetivos específicos. Fazendo uma analogia, se o TCC era, no objetivo específico, linkar com o referencial teórico, num projeto de uma empresa, os objetivos específicos é linkar com a execução, com o que eu tenho que fazer.
Então percebe que o que vai estar linkado diretamente aos objetivos específicos no projeto de uma empresa? Não é o referencial teórico, é a metodologia. Só que não é metodologia científica de pesquisa que a gente usava no TCC, é metodologia de execução. A partir dos objetivos específicos, a gente vai explicar no projeto como as etapas serão executadas detalhadamente. Usaremos para a primeira etapa 5 tratores, 10 caminhões, 20 sacos de areia. Aí você vai especificar material, mão de obra, vai especificar tudo isso. Então percebe que é muito análogo, é muito parecido com o TCC de uma faculdade. Digo. Não, a diferença só está aparecendo aí, o TCC você apresenta no final, né? Sim. Você faz o experimento antes, faz a amostra. É uma outra importante diferença e foi bom você lembrar isso. Aqui, eu estou colocando sem amostra nenhuma, é prévio. E ainda vai ter o financiamento. Sim. Isso colocado no papel, bem colocado, vai encantar o gerente do banco que vai acreditar no seu projeto e vai te liberar o dinheiro. Vai encantar o dono da empresa, porque para dono investir em algo, ele só tem que ver o quê? Lucro final. Isso é o que interessa. Para o gerente de um banco, ele quer saber quanto vai custar cada etapa, porque o gerente de banco não libera o dinheiro inteiro. Vai liberando por etapa. Para o pessoal da obra, ele quer saber detalhes da execução. Então olha como um projeto serve para 3 públicos. Para detalhar para quem vai executar, o passo a passo. Para detalhar para o gerente do banco, para ver se ele tem coragem de liberar dinheiro para você ou não. E para aí não detalhar, resumir para o dono da empresa, se o dono da empresa libera esse projeto ou não. Para isso serve um projeto, para essas 3 coisas. Mostrar como é a execução, gerar encantamento no agente financeiro e gerar encantamento no dono da empresa, nos acionistas da empresa que devem autorizar aquele projeto ou não. Ok? Continuando, metas. Então, só recapitulando. A gente viu então que dentro da metodologia tradicional tem o título, caracterização do problema e justificativa, objetivos, geral e específico, e aí o próximo capítulo seriam as metas, coisa que a gente já não vê no TCC. Para um projeto, as metas envolvem a descrição de números. Então até escrevam aí ao lado, metas são números. Então metas é a resposta à pergunta, com quanto será feito? Então é nas metas que a gente vai especificar prazo exatamente de cada etapa e do produto inteiro, do projeto inteiro, quantidades de pessoas que a gente vai utilizar, quantidade de recurso financeiro que a gente tem para o projeto total e para cada etapa. Enfim, materiais que serão necessários. Aqui a gente vai especificar sempre quantidades. Então, como está aqui, ó, as metas, que muitas vezes são confundidas com objetivos específicos, são os resultados parciais a serem atingidos. E nesse caso, podem e devem ser bastante concretos, expressando quantidades e qualidades, né, dos objetivos, ou quanto será feito. A definição de metas com elementos quantitativos e qualitativos é conveniente para avaliar os avanços do projeto. Até aqui tranquilo? Ao escrevermos uma meta, devemos nos perguntar o que queremos, para o que queremos, quando queremos. Então, cada objetivo específico que a gente colocou lá no projeto, por exemplo, explicar detalhadamente como será executada a fundação do prédio, explicar detalhadamente quantos prédios serão construídos a cada mês. Então aqui a gente vai colocar exatamente os números disso. Então cada objetivo específico deve ter uma ou mais metas. Quanto melhor dimensionada estiver uma meta, mais fácil será definir os indicadores que vão permitir identificar o seu alcance. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar isso em números, é onde a gente começa a perceber possíveis fracassos do projeto, impossibilidades de atingir algumas metas. E aí, obviamente, antes de começar a execução, ainda na fase de planejamento, a gente já começa o controle, o monitoramento e revisar esses números, para que a gente ajuste dentro da realidade de cada etapa e do orçamento da empresa. A Dilma deveria ter dado uma... A Dilma... Cara, a Dilma... Só que agora citando números. No objetivo específico eu falo de forma geral. Aqui eu cito números. É repetir, mas é com números. Como o colega brincou, né? Então a Dilma não tem nenhum conhecimento disso. Não tem mesmo. Porque aquilo que ela falou, quando chega na meta, dobra a meta, cara, não. Às vezes eu alcanço a meta e só consigo mais 20%. Não mais o dobro. Tá, desculpa, foi mal. Então o próximo capítulo depois das metas é metodologia.
Lá no TCC é metodologia científica, e vocês devem lembrar que é aquele capítulo que a gente explica quais os processos de pesquisa que a gente usou. Se a gente usou entrevista, pesquisa de campo, observação, enfim. Aqui não. Quando a gente fala de metodologia num projeto, não é metodologia de pesquisa, é metodologia de execução. Então aqui a gente vai explicar métodos de execução. Então, a metodologia deve descrever as formas e técnicas que serão utilizadas para executar o projeto. A especificação da metodologia do projeto é a que abrange o número de itens, pois responde a um só tempo as questões como, com que, onde, quanto. Aí, antecipando uma pergunta. Então, está repetindo mais uma vez, porque se as metas repetem os objetivos específicos, eu posso dizer sim que a metodologia repete os objetivos específicos e as metas, só que aqui explicando a execução. Então, por exemplo, colocar isso em prática fica mais fácil. No capítulo objetivo específico, a gente vai dizer lá quais as etapas para a construção desse conjunto habitacional. No capítulo metas, a gente vai colocar números. Quantas pessoas participarão de cada etapa, quanto de dinheiro eu tenho para cada etapa, quantos materiais eu gastarei em cada etapa. Na metodologia, eu vou explicar como que eu vou usar esses materiais, essas pessoas e esse prazo para a execução. Então, não deixa de ser uma repetição, só que mais ampla. Na engenharia, por exemplo, já que estou citando construção de prédio, aqui a gente vai explicar qual técnica da engenharia vai ser utilizada para construir aquele prédio. Eu imagino que para levantar um prédio, para ter aquele produto final, na engenharia, eu não conheço muito engenharia, mas você deve ter várias técnicas para levar o mesmo prédio. Então você vai explicar na metodologia qual técnica será essa que você vai utilizar. Então a metodologia ela deve corresponder às seguintes questões. Como o projeto vai atingir seus objetivos? Como vão começar as atividades? Como serão coordenadas e gerenciadas? Quem será o gerente de projeto e quem será os supervisores de cada etapa que responderão ao gerente de projeto? Em outras palavras, na construção de um prédio, quem vai ser o engenheiro e quem vão ser os mestres de obra que vão acompanhar a execução das etapas? Diga. Professor, essa matéria que só tem administração ou tem qualquer concurso de qualquer cargo administrativo. Porque muita coisa que você está falando disso me parece que é mais específico, sabe? Não, essa matéria não é ligada a lei nenhuma. Nenhuma. Então, assim, você falou 8666. 8666 é a lei de licitações. Se você quer criar uma ligação das matérias, a única ligação seria a seguinte. Eu estou especificando tudo isso no projeto. Foi aprovado. Agora, o que o órgão público vai fazer? Cotações para comprar esses materiais, para executar o projeto. Aí vai para 8666. Aí vai para licitações, compras. Vai ver, no caso, o projeto mais barato. Ou, se a gente não for comprar os materiais para executar, a gente vai contratar uma empresa, né, para executar. Aí vai para 8666, para ver qual empresa vai prestar o serviço. Dentro desse projeto que já está pronto. Um órgão público pode também terceirizar o projeto? Contratar uma empresa para pôr o projeto no papel? Pode, mas também vai lá para a licitação. É a única ligação. Tá? Agora, dentro da matéria, se querer encaixar 8666 e tal, não tem ligação. Dentro da matéria, não. Tá? Aí, continuando. Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? E como e em que momentos haverá participação e envolvimento direto do grupo social? O que é grupo social? Não só os trabalhadores que vão executar o projeto, os clientes que compraram. Vou dar um exemplo também disso envolvendo construção civil. Eu já tive a oportunidade no passado de comprar um prédio na planta. Pô, todo mês eu ia lá para ver como é que estava a obra. Mas não era só olhar, eu queria que alguém me explicasse. Então, geralmente, o engenheiro recebia os compradores dos apartamentos e explicava, olha, a gente está na fundação, está nessa etapa aqui, então, até chegar no seu apartamento vai demorar tantos meses, a gente está fazendo dessa forma. Aí é o envolvimento do grupo social. Não é legal você, como cliente, acompanhar a construção do prédio que você comprou? Então, quer dizer, acompanhar a execução disso. Só que até isso tem que ser colocado no papel. Como que o gestor do projeto vai se relacionar com o cliente que está aguardando esse projeto ficar pronto? Diga. Todos. Desde o cliente até o fornecedor da matéria-prima. Todo mundo. Tá? Isso é o grupo social. Bom, continuando então ainda sobre a metodologia. Deve-se descrever na metodologia o tipo de atuação a ser desenvolvida. Pesquisa, diagnóstico, intervenção ou outras, procedimentos que serão adotados, métodos, técnicas e instrumentos,
E como será a avaliação e divulgação disso para esse grupo social? É importante pesquisar metodologias que foram empregadas em projetos semelhantes, para justamente evitar falhas que podem ter ocorrido em outros projetos parecidos. Isso a gente chama em administração, que a gente estuda lá em gestão de processos, isso também, de um termo chamado benchmarking. O que é o benchmarking? Troca ética de informações. Então, por exemplo, eu estou construindo um prédio, sou de uma empresa. Qual é o problema de eu pegar uma empresa que é concorrente minha e bater um papo sobre possíveis erros e acertos que eles tiveram na execução de um projeto parecido com o meu? Wendel, são empresas concorrentes, o concorrente não vai querer te dar esse tipo de informação. Na cultura brasileira, realmente não. Só que o que cai em prova é teoria. E em teoria, concorrentes trocam informações. Porque lá fora, principalmente, as empresas entendem a importância de existir concorrente e acabam formando parcerias com os concorrentes. Então, quer dizer, o concorrente não é um inimigo, é alguém que você precisa superar, mas não é inimigo. Entende? Aqui no Brasil não, concorrente é inimigo. Até para concurso, a maioria de vocês se veem como concorrentes. Cara, tem vaga para todo mundo dessa sala, ainda sobra vaga para o resto do mercado. Entende? Se todo mundo estudasse junto, por exemplo. Então, começa a existir dentro do capítulo metodologia, essa troca de informações aonde cabe citar na metodologia exemplos de projetos parecidos que já foram executados e que deram certo. A partir do momento que o gerente do banco vê o teu projeto, ele tem que achar encantador. Se ele vê descrito no seu projeto um prédio parecido, que já existe, que já tem pessoas morando, e vendo como isso foi um sucesso, é mais fácil dele confiar no seu projeto para liberar a verba. Então, por isso é importante citar projetos parecidos se couber. É importante pesquisar metodologias que foram empregadas em projetos semelhantes, verificando sua aplicabilidade e deficiências. E é sempre oportuno mencionar referências bibliográficas, se existirem, sobre aquele projeto que está sendo executado. Agora, você não vai achar um livro que fale sobre o projeto que você está executando para pessoas de baixa renda, um conjunto habitacional. Mas você pode encontrar exemplos de conjuntos habitacionais para pessoas de baixa renda que já foram construídos e citá-los como exemplos. Então, uma boa metodologia prevê 3 pontos fundamentais. Primeiro, gestão participativa. Para construir o capítulo metodologia, o autor do projeto não pode fazer isso sozinho. Ele tem que convidar o gerente do projeto, o gerente da execução. Porque, se é no capítulo metodologia que vai ser explicado o método que vai ser construído o prédio, por exemplo, eu tenho que chamar um engenheiro que vai acompanhar a obra, para ele me ajudar a redigir esse capítulo, tá? Então, isso é a gestão participativa, convidar o gerente do projeto e outros personagens que podem ser importantes para a confecção desse capítulo. Outro ponto fundamental, acompanhamento técnico, sistemático e continuado. Por mais que o autor do projeto seja, desculpa a expressão, o foda na sua área, ele precisa convidar outras pessoas experts também para darem opiniões e dicas. Vou dar um exemplo disso. Oscar Niemeyer. O cara era um foda naquilo que ele fez, né? Ele deixou um legado para a humanidade. Engraçado como o brasileiro não reconhece o Niemeyer, mas os estrangeiros reconhecem. O Oscar Niemeyer é um cérebro que deveria ter sido embalsamado e estudado. E todas as faculdades, todas as universidades de arquitetura do planeta valorizam pra caramba o Niemeyer como um dos maiores arquitetos do planeta, da história do mundo. Então, quer dizer, comparam o Niemeyer aos arquitetos das pirâmides do Egito. Tamanha criatividade do cara. Sério. Para pensar uma coisa. E aí, com isso que eu vou falar agora, dá para entender melhor ainda o que é isso que eu estou explicando sobre gestão de projetos. Olha só como era o cérebro de um Niemeyer. Por exemplo, lá na Praça dos Três Poderes, lá na Esplanada, teve uma obra concluída há poucos anos que tinha que ter sido concluída na inauguração de Brasília, fazia parte da planta original, que é aquele Museu da República, né? Bem ali no comecinho, perto da Catedral. Como que é o Museu da República? Olha a ideia, olha a cabeça do cara. O Museu da República nada mais é do que uma abóboda, né, meia bola, tá aqui o chão, aonde tem uma entradinha aqui para as pessoas e tem uma outra entrada aqui. Como é que eu tenho acesso a essa entrada aqui em cima? Não é escada, é uma rampa. Só que não é uma rampa reta que sobe para essa entrada. Não. É uma rampa que começa aqui atrás, vai dando a volta no prédio. Começa aqui atrás no chão, né? Vai dando uma volta no prédio para eu entrar aqui.
Não sei se vocês já perceberam, não existe uma coluna sustentando essa rampa. Não tem. É uma rampa solta no ar. E tá lá, firme, é concreto. Nunca percebeu, né? Não existe vigas para sustentar essa rampa. Ela é totalmente solta. Nada. Nada. Aí eu pergunto, um cara desse é gênio ou não é? De fazer isso se tornar realidade. Só que vamos lá, o Niemeyer era arquiteto. Ele pensa na coisa. Como fazer? O problema não é dele, o problema é do engenheiro. Óbvio que ele pensa na concepção artística da arquitetura e ele sabe, ele domina técnicas para fazer isso acontecer. Só que aí, vamos supor, ele está fazendo esse desenho. E o Niemeyer fazia desenhos assim, como eu acabei de fazer. Sem qualidade nenhuma, rabiscos, só rascunhos. Ele fazia pior do que eu. Ah, não, a ideia é essa daqui. Então, pronto, está pronto, Museu da República. Só que a cabeça do cara era tão à frente do seu tempo que só nesse rabisco ele já imaginava todos os detalhes. Olha como é que funciona a coisa. Enquanto ele está desenhando isso, no capítulo Metodologia, ele tem que explicar como é que isso vai ser construído. O que ele faz nesse momento? Ele convida o gerente do projeto, quem vai executar a obra, para trocar ideias. Os engenheiros, no caso da época, Lúcio Costa, que era urbanista, e outros engenheiros. E aí ele fala, ó, minha ideia é essa, como vamos transformar isso em realidade? Aí ele fala, ó, eu tenho uma sugestão. A gente pode ir construindo, a partir desse buraco aqui no meio, vigas cruzadas de metal com a bitola de 15 milímetros, aonde a gente vai construir isso metro por metro. A gente cruza bitolas, concreta e deixa secar. Só que a gente já deixa as pontas das bitolas soltas para a gente, assim que isso daqui secar, já concretar com mais outras bitolas interligadas e fazer mais um metro, mais um metro, mais um metro. Se a gente fizer isso por etapas, isso se sustenta no ar. Só que a bitola tem que ser de 15 milímetros. Um exemplo. Aí vem o engenheiro. Não, seu Niemeyer. Bitola de 15 milímetros não vai segurar isso não, tem que ser de 20. Aí vem o urbanista. Não, mas com a bitola de 20, você vai ter que deixar isso daqui um pouco mais grosso. Isso daqui mais grosso visualmente não vai ficar legal. Não vai combinar com o seu desenho. E outra, eu queria colocar uma árvore aqui embaixo, aí já não vai caber a árvore. Aí volta para o Niemeyer. Não, mas tem que ser assim. É assim que eu quero. Aí o engenheiro, mas assim não tem como. Mas vai ter que dar um jeito. E vamos discutindo. Isso é feito em qual capítulo? Metodologia. Metodologia de execução. Beleza, chegaram a um consenso, percebem que é viável daquela forma que bolaram, que inventaram. Coloca definitivamente no papel. Só que olha o problema que existiu. Era para isso ter sido construído na inauguração de Brasília. Foi construído há poucos anos. Niemeyer já não acompanhou mais. O engenheiro responsável já não era mais o mesmo. Era outra pessoa. Agora imagina, um engenheiro responsável por isso não ter acompanhado a confecção do capítulo Metodologia e conseguir fazer do jeito que o Niemeyer pensou há 40 anos atrás. Também é fantástico. Mais fodástico que o Niemeyer. Porque o cara tem que conseguir entrar na cabeça do Niemeyer há 40 anos. Porque você acha que o Niemeyer não foi entrevistado e perguntado sobre esse projeto quando ele começou a construir? Foi. Só que o Niemeyer aprendeu coisa pra caramba em 40 anos, evoluiu como arquiteto, já estava com a idade avançada, quase morrendo, né? Morreu com quase 200 anos de vida. A cabeça dele era outra. E ele ainda teve que atualizar sua própria cabeça e seu próprio projeto interno para que continuasse com essa mesma plástica sendo executado conforme ele desenhou há 40 anos. Essa é a genialidade de Niemeyer, que o brasileiro não reconhece. Entendeu? O cara... Gente, eu não estou fazendo exagero e nem nacionalismo, porque eu realmente não sou nacionalista, eu acho esse país uma porcaria. Mas o Niemeyer tem a mesma importância para a arquitetura como Einstein teve para a ciência. Mas os ministérios são horríveis. Para hoje, para a época era extremamente moderno. Aquele visual caixotão, vários caixotes levando aquela praça, aquilo para a época era moderno. Era para ser um dominó. Então assim, imagina aquilo nos anos 50, quando foi concebido. Putz, aquilo era modernidade. Só a estrutura do Congresso lá embaixo, muita gente não conhece. Gente, é espetacular. Além disso... Passa de um lado Então, para o outro, eu só acho os ministérios feios, o resto tudo eu acho legal. Outra coisa, você falou sobre o Congresso. Olha o que é o Congresso. Uma abóbada para cima, ou uma para baixo, uma para cima. Né? Sempre esse formato. E aí você tem dois prédios super estreitos,
interligados aqui no meio, onde você passa de um lado para o outro aqui pelo meio. Gente, você imagina a complexidade de fazer isso solto, porque isso aqui não é preso no chão. Se você perceber, isso está em cima de uma plataforma. E essa plataforma é oca embaixo. Isso não está preso no chão. Os prédios estão presos no chão. Essa plataforma aqui de cima, não. Imagina construir isso, que são prédios muito altos, estreitos, e outra, prédio muito estreito e muito alto, com o vento ele balança, com a movimentação da terra ele balança, mas fazer de um jeito que mesmo balançando, não rompa essa ligação entre os dois prédios. Isso nos anos 50. Ah, gente, é difícil um engenheiro pensar isso e conseguir executar isso conforme o Niemeyer pensou há 50 anos, há 68 anos. Entende? Então, quer dizer, essa é a genialidade do cara. Percebe que com esses exemplos de engenharia, eu acho que está mais fácil visualizarem projetos. Se eu cito exemplos de projetos dentro de empresas, dentro de órgãos públicos, você não consegue visualizar o que é realmente um projeto e a importância de colocar isso no papel com riqueza de detalhes. Só que essa riqueza técnica de detalhes, se a banca perguntar, na metodologia tradicional vai em qual capítulo? Metodologia científica. Tá? Então, continuando, né, os 3 pontos. Gestão participativa, acompanhamento técnico sistemático e continuado, porque não é simplesmente fazer uma reunião com os engenheiros, acabou a reunião, vamos executar. São reuniões contínuas. E o desenvolvimento de ações de disseminação de informações e de conhecimentos entre a população envolvida. Porque beleza, o engenheiro saiu da reunião lá com o Niemeyer com tudo na cabeça para executar. Se esse engenheiro não consegue repassar para os mestres de obra, para os pedreiros, para os gesseiros, para todo mundo que vai participar, não sai. Agora imagina a dificuldade que um engenheiro tem, primeiro de entrar na cabeça do Niemeyer e entender isso tecnicamente, e repassar de forma simples para um pedreiro semi-analfabeto. Entender. Entende? Então, a importância do gerente de projeto, porque parece que o autor do projeto é a figura mais importante. Não é. Mais importante é o gerente, porque o autor do projeto só põe no papel, embora isso já seja difícil. Mas executar, transformar em algo real o que alguém pôs no papel, que só existe no papel, como é difícil fazer isso? E com a perfeição que o cara pensou. Tudo isso é no capítulo Metodologia. E aí sempre esses 3 pontos devem ser observados de forma fundamental. Gestão participativa, acompanhamento técnico sistemático e continuado e o desenvolvimento de ações para disseminar essas informações para o público envolvido na execução. Então esses são os 3 pontos fundamentais de uma boa metodologia científica em gestão de projetos pelo método tradicional. Percebe que eu ainda não falei de PMBOK. Bom, cronograma, que é um dos últimos capítulos. Simples, uma planilhinha de Excel, colocando o nome das etapas e o período que elas serão executadas. Em um cronograma pela metodologia tradicional, usando o sistema TCC, você não tem ali a data exata com a hora exata e o minuto exato. Você tem ali, semana 1. Não é uma previsão porque você vai ter que seguir esse cronograma, já é uma determinação. Prevista, mas é uma determinação. Só que aqui você não contempla até o exato número de minutos de cada etapa. É diferente do PMBOK. No PMBOK já é um método bem diferente, que contempla até os minutos. Se alguma etapa for executada em segundos, até os segundos são cronometrados no PMBOK. Por isso que o PMBOK é o guia de gestão de projetos mais usado no mundo. Porque ele dá para a empresa total discriminação e segurança do tempo que será gasto exatamente até em segundos, do valor que você vai gastar até nos centavos. Então, quer dizer, você consegue prever muito melhor verbas, tempos para a execução de um projeto feito pelo PMBOK. Aqui a gente está falando do método mais simples que existe, que é a metodologia tradicional, que é com base no que a gente conhece lá do TCC. Então, o cronograma, ele responde a pergunta quando, né, os projetos, como já foi comentado, são temporalmente bem definidos. Como a gente já viu, todo projeto tem essa restrição: riscos, custos e tempo. Então, quando possuem datas de início e término pré-estabelecidas. E outra, o cliente vai comprar um prédio na planta, ele quer saber o dia que ele vai receber esse prédio, o dia que ele vai poder entrar para morar. E se ocorrem atrasos, isso vai deixar o cliente insatisfeito. E essa insegurança pode queimar o filme daquela empresa. Lembra da falecida Encol, que faliu deixando um monte de gente sem poder entrar nos prédios, porque os prédios nem terminaram de ser construídos? Qual foi o motivo da falência da Encol? Péssima gestão.
Mas principalmente porque a Incol rachou de ganhar dinheiro vendendo prédios na planta na época do governo Sarney, que foi a pior inflação que o país já teve. Houve um otimismo tão grande do mercado quando sai o Figueiredo, que acaba o regime militar, e entra o Sarney, que foi o primeiro civil da nova república, e assim, já vinha a nova Constituição de 88, então quer dizer, tinha um otimismo rolando no país enorme pela nova Constituição, que agora não ia ter mais corrupção, que agora o país iria para frente, aquela coisa toda. E a Incol nadou de braçada, vendendo prédios na planta e ganhando muito dinheiro. Só que olha só, a Incol era honesta, fez vários orçamentos de quanto gastaria para a construção de cada prédio vendido. Só que vem o governo Sarney, com a pior inflação que o país já teve, 80% de inflação ao mês. Como é que a Incol vai virar para os clientes que compraram um prédio e falar, olha, esse preço que o senhor pagou já está defasado demais, a gente não consegue nem construir o primeiro andar do prédio, embora o prédio já esteja todo vendido. Como é que você rasga esse contrato e faz um novo? Você tem que honrar o contrato que você fez com o cliente, entregar pelo preço que ele pagou. Conseguiram entregar? Não, quebrou. E um monte de gente que financiou, que pagou à vista, a economia de uma vida inteira para comprar casa própria, se lascaram. Todos perderam dinheiro. Então, quer dizer, mas por quê? Porque não só o cronograma foi mal pensado, mas o autor do projeto não levou em consideração a realidade econômica do país. E não fez uma projeção da economia do país para o próximo ano, para 2 anos, para 3 anos. Porque um prédio, para ficar construído, geralmente é quanto tempo de obra? No mínimo 1 ano e meio, 2 anos. No mínimo. Então você tem que fazer projeções de economia do país para saber se o cimento vai continuar o mesmo preço daqui 2 anos, se o tijolo vai continuar o mesmo preço daqui 2 anos, se a mão de obra vai continuar o mesmo preço daqui 2 anos. E a Incol fez isso achando que ocorreria uma estabilidade econômica no país. Ao contrário, a inflação era horrível no governo Figueiredo, piorou no governo Sarney. O otimismo gerado pelo governo Sarney foi só uma ilusão para o brasileiro. 80% de inflação ao mês e o governo termina com 45% do país desempregado. Então, em relação ao cronograma, isso não é detalhado no método tradicional, isso é detalhado no PMBOK, ok? Então, aqui o cronograma responde a pergunta quando. Os projetos, como já foi comentado, são temporalmente bem definidos, como eu já falei, quando possuem datas de início e término pré-estabelecidas. As atividades que serão desenvolvidas devem ser inseridas nesse lapso de tempo. Então aqui a gente vai colocar um resumo dessas atividades. Fundação, semana X. Primeiro piso, semana Y. E assim vai. Professor, isso ainda depende muito do tempo, né? Do quê? Quanto tempo, quantos dias. Mas você tem que conseguir fazer isso antes de começar a execução. Aqui, como eu falei, no método tradicional eu coloco as semanas que isso ocorrerão. Eu não ponho a data exata. Agora, usando o PMBOK, você vai no refinamento do detalhe. Porque o PMBOK permite isso. Mas aí tem que ser um técnico para dizer isso. Tem que ser alguém que domine o PMBOK, tem que ser alguém com certificado da PMI, tem que ser alguém que tenha feito o curso do PMBOK. Não é simplesmente comprar um manual numa livraria e seguir. O PMBOK não é assim, não. Não. Não é difícil. É bem fácil, na realidade, mas desde que você domine as técnicas de gestão de projetos para isso. É fácil. Rapidinho, só para fechar o comentário dela. É fácil quando você tem uma equipe altamente profissional para te dar suporte, desde o pedreiro ser profissional pra caramba, o mestre de obra, no caso da construção civil, onde o próprio pedreiro vai saber te detalhar quanto tempo ele leva para levantar essa parede. E ele te detalha até em minutos. Só que se você não tem uma equipe profissional, o problema é que no Brasil a gente não está acostumado com esse grau de profissionalismo. Então é difícil usar o PMBOK no Brasil para qualquer tipo de projeto. Agora, você tem uma empresa que é profissional na área de TI. O perfil do profissional de TI é outro. São pessoas bem mais técnicas, bem mais estudiosas, bem mais aficionadas pela própria profissão. Na área de TI, você consegue detalhar até em minutos quanto tempo leva para o desenvolvimento daquele software. Por que na área de TI eu consigo isso e na construção civil não? Ah, porque a construção civil tem outras características. Não, é porque falta profissionalismo. Então, para que eu consiga executar um projeto por outros guias, por outros manuais, eu preciso de gente altamente capacitada para isso, senão não dá certo. Né? Diga. O PMBOK é uma ferramenta... É um guia, é um manual. Ah, só um manual, não é tipo um software, não? Não. Existe um software do PMBOK, onde você implementa na empresa para você ir preenchendo os dados para colocar o projeto no papel. Cai em prova o que é PMBOK? Caio, eu vou explicar ele detalhado na aula de amanhã, tá aí?
Tá aí. Só que assim, eu não estou nem entrando no PMBOK hoje. Hoje eu estou dando a visão geral e o método tradicional. Amanhã é só PMBOK. Amanhã a aula é só de PMBOK. Bom, então o cronograma, disposição gráfica das épocas, né, que as atividades vão se dar e permite uma rápida visualização da sequência. Então, para o dono da empresa, para os acionistas, eles não vão ler o projeto detalhado etapa por etapa. Eles já vão direto aqui no cronograma e ver o nome das etapas e quanto que vai custar no total. Agora, para o gerente do banco, o cara vai querer ler etapa por etapa e ver quanto custa cada etapa. Agora, para o gerente de execução, para o gerente de projeto, ele vai querer detalhar cada etapa para justamente executar conforme aquilo foi colocado no papel. Por fim, orçamento e revisão bibliográfica. Por que o orçamento vai no final? Cara, tu vai colocar o orçamento no começo, para o gerente do banco, para assustar, para o gerente do banco já ver, esse conjunto habitacional vai custar R$1 bilhão? Não, o banco não tem esse dinheiro não. Tchau. Você primeiro encanta o leitor do projeto, para depois vir com a porrada, para depois vir com o orçamento. No PMBOK é diferente. O orçamento já vem no começo. Porque um projeto feito usando o PMBOK, aparentemente ele já é tão encantador, tão profissional, que você já pode falar do orçamento logo no começo. No PMBOK você deixa para falar dos riscos no final, não do orçamento. Aqui a gente usou o capítulo riscos? Não. E nem fala de riscos como capítulo. Você cita riscos, mas isso não é um capítulo. Tá? Então está meio oculto, você tem que ler ele inteiro e detalhado para conhecer os riscos. Então o orçamento responde a pergunta com quanto, né? O orçamento é um resumo ou cronograma financeiro do projeto, no qual se indica como, o que e quando serão gastos os recursos e de que fontes virão os recursos. 30% disso é de recursos da própria empresa, 60% vem do BNDES, 10% bancos particulares. Então você vai detalhar, né, de onde vai vir o investimento, ou de onde se pretende que o investimento venha, porque é com base no projeto pronto que você vai atrás dos financiadores, né? Facilmente pode-se observar que existem diferentes tipos de despesas que podem ser agrupados de forma homogênea. Então, por exemplo, material de consumo. Eu não vou colocar papel, caneta, discriminado. Quantas resmas de papel vamos gastar na execução desse projeto? Quantas canetas? Você põe isso, material de consumo, tantos reais. Né? Diferente do PMBOK. No PMBOK vem detalhado. Então aqui você enxuga. Material de consumo, custos administrativos, salários da galera da equipe permanente, serviços de terceiros, diárias de hospedagem de hotéis, se for necessário, veículos, aluguel de veículos, máquinas, equipamentos. Você põe lá valores que você estima que serão gastos para cada grupo de contas desse. Talvez você gaste um pouco menos. Nunca gastar mais, porque senão estoura o orçamento, né? Aí vem um problema. O que o autor do projeto faz então? Coloca esses custos um pouquinho mais para cima, o que às vezes inviabiliza o financiamento. Acaba ficando mais caro do que realmente vai custar, né? No orçamento, as despesas devem ser descritas de forma agrupada. No entanto, as organizações financiadoras, os bancos, exigem que se faça uma descrição detalhada de todos os custos, que é chamada memória de cálculo. Só que a memória de cálculo não vai dentro do projeto pela abordagem tradicional, é um anexo. Esse anexo só interessa ao banco. O banco quer saber cada etapa, cada coisinha, quanto vai custar. Por que o banco quer saber disso? Você não está pedindo dinheiro emprestado para ele? Você acha que o banco vai emprestar dinheiro para uma empresa executar um projeto se esse projeto tiver alguma possibilidade de falhar? Porque geralmente, para pensar, quando uma empresa pede dinheiro emprestado para o banco para executar um projeto, de onde vai vir o dinheiro para pagar o banco? Do lucro do próprio projeto. Então, se o banco percebe que esse projeto pode dar com os burros na água, ele não libera a verba. Então, ele quer o detalhe. E, por fim, revisão bibliográfica, quando couber. Então, referências bibliográficas que possam conceituar o problema ou servir de base para a ação. Na simulação que eu fiz com vocês, não era para ser um projeto de um conjunto habitacional para pessoas carentes? O que eu citaria na revisão bibliográfica? Estudos do governo sobre a importância do governo atuar apoiando famílias carentes. Um exemplo. Isso para reforçar o conceito do problema que esse projeto tenta resolver. Ou a referência bibliográfica pode servir de base para a ação. Eu anexaria, então, o layout e documentos públicos de projetos parecidos que já foram construídos e entregues para pessoas carentes que são parecidos com esse meu projeto. E isso eu sempre vou colocar na revisão bibliográfica. Então percebe que aqui não é citar autores, nomes de livros.
é citar projetos parecidos que já ocorreram, e eu vou citar artigos científicos, autores, só se for para conceituar o problema que o meu projeto tenta resolver. Se o nosso projeto é para ajudar famílias carentes, talvez seja interessante, para dar uma valorizada no texto, colocar um artigo que alguém escreveu sobre a importância de ajuda a pessoas carentes por parte do governo. Entende? Talvez. Certamente darão ao financiador uma noção de quanto o autor está inteirado do assunto. Nesse capítulo Revisão Bibliográfica, é onde o autor do projeto vai mostrar: o banco, pode confiar em mim que eu sei do que eu estou falando. Né? E pelo menos ao nível conceitual e teórico. Estabelecer a confiança no autor do projeto é extremamente importante para o banco querer liberar dinheiro. Né? Ainda mais hoje em dia, com o país em crise, com taxas de juros elevadíssimas, os bancos ganham dinheiro em cima de juros recebidos. Mas os bancos têm medo de emprestar dinheiro, muito vulto de dinheiro, para uma empresa que não devolva. Porque aí os bancos quebram. Lembra da crise de 2008 nos Estados Unidos? Do ramo imobiliário, inclusive? Qual foi o motivo da crise de 2008? Lá nos Estados Unidos, você não financia a sua casa própria em 35 anos pela Caixa Econômica. Você financia no máximo em 10 anos. Então, quer dizer, em 10 anos sua casa está quitada. Só que com a crise de 2007/2008, com o senhor George Bush querendo matar o Bin Laden, querendo matar o Saddam, entrando em guerra do Golfo, em guerra do Afeganistão e por aí vai, o país entrou em crise. Teve um colapso financeiro por causa do envolvimento em guerras, que refletiu na indústria dos imóveis, porque os bancos não tiveram mais dinheiro para repassar para as construtoras terminarem as obras que já foram vendidas para os clientes. Ao mesmo tempo, começa um desemprego enorme nos Estados Unidos. Os clientes também não tinham dinheiro para honrar o pagamento dos financiamentos da casa própria. Quebrou a indústria de construção de imóveis nos Estados Unidos em 2008. O que acabou se refletindo em outras áreas. Porque muito do dinheiro que circula nos Estados Unidos é de obra, é de construção. Então, quer dizer, é um país que cresce a cada dia. É um país que tem muito espaço físico ainda para muita obra, para muito prédio, para construir cidades do zero. É enorme. Então, por quê? Não se pensou nas crises e outra, na atuação do atual, então, na época, presidente da República, em querer ficar entrando em guerras e esquecer a economia interna do país. Falta de projeto. Ou de contemplar essa possibilidade num projeto. Então, esses são os capítulos que seguem o que a gente chama de metodologia tradicional, que é o modelo de um TCC, uma comparação com o TCC de faculdade. Tá, independente da metodologia, seja pelo método tradicional, seja pelo PMBOK ou por qualquer outro guia, como é que eu controlo o projeto? No controle de um projeto, né, para manter o controle sobre o projeto do início ao fim, um gerente de projetos utiliza várias técnicas. Quais são elas? Isso é questão de prova. Técnicas de controle de projetos. Escrevam aí grandão ao lado dessa tela. Técnicas de controle de projetos. Primeira técnica é o planejamento do projeto propriamente dito, ter o projeto no papel. Isso já facilita bastante o controle. Outra coisa é a análise do valor agregado. O que é valor agregado? Existe uma diferença entre o conceito de preço e de valor. Preço é quanto a gente paga em dinheiro por alguma coisa. Aquele apartamento custa R$200 mil, preço. Valor agregado é a opinião que as pessoas têm sobre o preço. R$200 mil é muito dinheiro. Mas, de repente, para aquele apartamento que tem 5 quartos, 250 metros quadrados, piscina, 4 vagas na garagem, R$200 mil, é barato ou caro? Agora ficou barato. Só que ele fica no sol nascente. Aí ficou caro. Aí. Agora ficou caro. Então, quer dizer, por quê? Pela localização. Então, percebe? O que é valor agregado? Olha como a nossa percepção de preço muda com uma informação a mais ou uma a menos. Então, quer dizer, um apartamento nessas condições por R$200 mil é muito barato. Se ele for ao lado de um presídio, ao lado da Papuda, é caro. Entende? Existem certos locais, perto de presídio, perto de hospital, perto de delegacia, perto de uma favela. Não adianta você construir o melhor produto imobiliário que ele não vai vender da mesma forma que venderia num bairro nobre. Concorda? Então, isso é análise de valor agregado, que é uma outra técnica de gestão de projetos. Eu tenho que analisar o valor agregado para controlar projetos. Por quê? Se eu não conseguir criar na cabeça do cliente um valor agregado positivo, eu não vou vender para todo mundo. E se eu não vender para todo mundo, eu não tenho grana para terminar a execução. Porque
Porque é outra falha, embora seja necessário, que as empresas fazem. Garante a verba para a execução da venda que ainda não foi feita. Isso é um risco. Isso é um risco do projeto. Mas, enfim. Gerenciamento de riscos de projeto. Eu tenho que pensar em todos os possíveis riscos. Não adianta a gente acreditar que aquilo vai rachar de vender com a economia de hoje, com a situação do país de hoje, se eu não levar em consideração que este ano é um ano eleitoral. A economia pode mudar radicalmente a partir de outubro, quando já for anunciado quem assumirá a presidência da República em janeiro do ano que vem. O que acontece? Se eu não levar em consideração possíveis cenários, eu não consigo detalhar o gerenciamento dos riscos. Porque esses riscos geralmente são futuros, não são riscos atuais. Porque risco atual você elimina. Risco futuro você tem que pensar na possibilidade e o que você vai fazer se esse risco acontecer. Pensar no cronograma e outra, melhoria do processo. Construímos esse prédio, vamos construir outros? Vamos. O que a gente pode fazer melhor do que o processo anterior? Que falhas a gente cometeu que podemos evitar nesse outro prédio? Que tempo a gente levou nesse prédio que a gente pode reduzir nesse outro? Que etapas podem ser eliminadas? Qual mão de obra eu devo utilizar e qual mão de obra eu devo rejeitar para etapas futuras e prédios futuros? Então, tudo isso você está fazendo o quê? Um controle do projeto. Percebe que isso independe da metodologia que você vai adotar. Se é o método tradicional, se é o PMBOK ou qualquer outro manual. Bom, quais são então as chamadas variáveis de um projeto, que eu já citei, o chamado triângulo do projeto. Todo projeto, independente da metodologia, tem 3 variáveis: o tempo, o custo e o escopo. É aquilo que eu chamei anteriormente de triângulo do projeto. Se estoura o tempo, estoura o orçamento. Se eu perco a qualidade, eu provavelmente tive um estouro ou no orçamento ou no tempo. Uma ponta leva a outra. Então, alguns empreendimentos necessitam ser executados e entregues sob determinadas variáveis. As variáveis principais também podem ser denominadas como tradicionais. O gerenciamento de projetos tenta adquirir controle sobre pelo menos essas 3 variáveis: tempo, custo e escopo. Eu não tenho que ter lá no projeto o detalhamento do prazo de cada etapa? Eu não tenho que ter detalhamento do orçamento? E com isso eu mantenho a qualidade. Então essas 3 variáveis, eu não posso abrir mão de nenhuma delas, independente da metodologia. Como eu já havia dito, isso é conhecido também como triângulo da gerência de projeto, onde cada lado representa uma variável. Um lado do triângulo não pode ser mudado sem impactar no outro. Alguns profissionais entendem que a variável qualidade está separada do escopo e os definem como sendo uma 4ª variável. Para outros autores, qualidade e escopo são sinônimos. Mas não esquece, qualidade é na percepção de quem recebe, escopo é na percepção de quem oferece, de quem oferta. Se eu puder ofertar algo que eu pensei numa qualidade X e meu cliente reconhece como tendo essa qualidade X, perfeito. A qualidade bate com o escopo. E é isso que o cliente deseja. Está aqui tranquilo? Tempo. Escopo é como a empresa. Escopo é o que a empresa pensou que é o ideal para o cliente. Qualidade, o que o cliente percebeu se realmente foi ideal ou não. Tá? Vou falar sobre essas 3 variáveis e aí a gente encerra a aula de hoje para continuar PMBOK amanhã. Sobre a variável tempo. O tempo requerido para terminar os componentes do projeto é normalmente influenciado quando se pretende baixar o tempo. Quando tem pressa para executar o projeto, a gente vai ter algum problema nos outros 2 lados do triângulo, ou na qualidade ou no orçamento. Quando se pretende baixar o tempo para a execução de cada tarefa, que contribui diretamente à conclusão de cada componente. Ao executar tarefas usando a gerência de projeto, é importante cortar o trabalho em diversas partes menores, de modo que seja fácil definirmos condições de criticidade e de folgas. Como assim? Condição de criticidade. Por exemplo, no Distrito Federal hoje, não estamos numa época de chuva? Sim. Qualquer construção de qualquer prédio vai ter um atraso na época de chuva, ou não? Sim. Eu tenho que contemplar no projeto, na questão tempo, essa questão de criticidade, coisas críticas que podem ocorrer. Folgas. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo o Carnaval, que normalmente as pessoas não trabalham. Daqui a pouco vem o feriado da Páscoa. E por aí vai. Então, eu não posso colocar assim prazos sem levar em consideração calendário, feriados, dias para as pessoas descansarem. Se aquele projeto vai ser executado em 24 horas contínuas de trabalho, eu tenho que ter várias equipes. Uma equipe só não dá conta, ela morre de cansaço. E aumenta o custo. Então, quer dizer, sempre para pensar na questão tempo, jamais podemos esquecer situações de criticidade, coisas eventuais que podem ocorrer gerando atrasos,
e folgas que eu tenho que dar para as pessoas, que eu tenho que dar para o projeto um tempo. Um exemplo disso também na construção civil. Quando você concreta uma laje para começar o outro piso, concretar a laje, você não começa a construir o outro piso no dia seguinte, você tem que dar um tempo para secar aquele concreto. Mas não é só secar a ponto de conseguir pisar, é secar e curar aquilo lá, endurecer. Isso leva dias, pelo menos uns 2 ou 3 dias, você molhando, deixando secar sozinho. Aí você vai para o outro andar. Por outro lado, enquanto o concreto não realmente consolida, eu já posso pelo menos ir levantando as vigas, eu já posso ir levantando as colunas, colocando os ferros, não posso? Isso não atrapalha. Então percebe? Eu tenho que pensar nessas folgas que eu tenho que dar de uma etapa para outra, porque às vezes a folga faz parte da execução. Não é uma folga parada propositalmente, faz parte, é maturação, faz parte da execução. Então eu tenho que levar isso em consideração. O problema é que no Brasil, como um gestor de projeto não é uma profissão e as pessoas que executam projetos não são ainda profissionais na área, elas vão fazendo sem pensar nisso. Promete um prazo para o cliente sem levar em consideração período de chuva, feriados, períodos de folgas do próprio projeto, de maturação. Você tem que pensar em tudo isso. Isso na questão tempo. Tem que colocar no papel, no caso. Sempre. Projeto é no papel. Mas não é simplesmente colocar no papel, é fazer um cálculo real do tempo que aquilo vai levar. Por isso que projetos não podem ser colocados no papel por pessoas inexperientes. Já tem que ter experiência na execução de outros projetos, né? Custo. O que falar sobre a vertente custo? O custo para desenvolver um projeto depende de diversas condições iniciais que possuímos para o desenvolvimento de cada projeto, que muitas empresas não levam em consideração. Por exemplo, taxas labor. Labor é trabalho. O que é taxa labor? Quanto que eu vou gastar com cada mão de obra? Não, temos 5 mil reais para gastar com pedreiros. Está errado. Eu tenho que pensar quantos pedreiros eu precisarei. Quantos terei que pagar para cada um? Essa coisa de colocar, tem uma verba X para mão de obra. Não funciona, vai sempre estourar. Taxas materiais. Quanto que eu vou gastar com cada tipo de material? Cimento, tijolo, areia. Não, eu tenho um valor X para comprar os materiais para o prédio. Não, você tem que pensar por produto que será necessário. Gerência de risco. Levar em consideração alguém experiente que ajude o autor do projeto a analisar financeiramente aquele projeto e a situação do país, o risco país. Como eu falei, a gente está no ano eleitoral. Começar a construção de um prédio agora, sendo que estamos no ano eleitoral, pode ser arriscado. Porque dependendo de quem será o próximo presidente, eu posso ter um superaquecimento da economia e até materiais ficarem mais baratos do que esse ano para conseguir terminar a obra. E lembra, os custos não aumentam a cada etapa? Olha que fantástico, chegar lá no final e os custos estarem menores, que é justamente onde se gasta mais dinheiro com acabamento, por exemplo. Mas dependendo de quem vier a ser o presidente, você tem uma crise imediata antes dele assumir, porque o mercado vai reagir negativamente. Você tem que ter um analista financeiro para te ajudar a enxergar isso. Isso lá em planejamento estratégico se chama construção de cenários, né? Você tem que pensar na planta propriamente dita, o edifício, máquinas que você vai utilizar, espaço físico necessário para armazenar os materiais que eu vou utilizar, por exemplo, nessa obra. Tem que pensar em todos os detalhes, equipamento e principalmente o lucro. Tem empresa que calcula quanto custa um projeto, vê que cabe no bolso para execução ou cabe no financiamento e começa a execução. E não calculou no valor de venda o lucro para si. Ué, a empresa vai fazer sem ter lucro? Tem um monte de empresa que executa projetos sem ter 1 centavo de lucro. Mas por quê? Para me manter no mercado, para não perder para a concorrência, só para o cliente não perceber que eu estou atrasado, que eu estou para trás das outras empresas. Não, cara, se for para executar um projeto para não ter lucro, não execute. Porque o custo e o trabalho disso é muito elevado. Aí é melhor, esquece projeto e vive o estilo Zeca Pagodinho de gestão, deixa a vida me levar. E vamos tocando. Aí você faz 100 projetos. Você não está pensando no lucro? Mas não, cara, você tem que levar em consideração o lucro. Aqui está a imagem do chamado triângulo do projeto. Então percebe, de um lado eu tenho o tempo, do outro lado eu tenho os custos, do outro lado eu tenho o escopo. Junto de tudo isso, a qualidade que o cliente deseja. Se eu estico o tempo, eu acabo mexendo nas outras variáveis. Provavelmente eu vou esticar o escopo e reduzir, eu vou aumentar o custo e reduzir o escopo, reduzir a qualidade. Então esse triângulo tem que permanecer equilátero. Entre essas etapas, ou melhor, entre essas preocupações, entre essas variáveis, tempo, custo e escopo, eu tenho que ter integração entre as pessoas para isso dar certo, eu tenho que calcular os riscos para isso dar certo e eu tenho que ter comunicações perfeitas para isso dar certo.
Essa imagem já caiu em prova com ela em branco, colocando aqui letra A, letra B, letra C, e perguntando qual era o nome certo de cada palavrinha dentro do triângulo do projeto. É uma questão chata, não foi CESP. Foi uma banca um pouco conhecida, tipo essas INAIs do Pará da Vida, né? Então, não esquece, tempo, custos e escopo, integração, riscos e comunicações. Para dar suporte para isso acontecer, eu tenho que ter gente, recursos humanos, e eu tenho que ter aquisições, compradores, eu tenho que ter clientes. Aqui, ao invés de aquisições, você poderia escrever clientes. Para tudo isso dar certo, eu tenho que ter gente executando e clientes comprando. Essas são as condições das variáveis de um projeto. Em cima é integração entre as pessoas, comunicações entre as pessoas e riscos de execução. Na apostila que eu mando por e-mail de Administração Geral e Pública, se vocês chegaram a pedir naquela época, tem gestão de projetos no meio, tem essa imagem grandona no meio da apostila. Tá lá. Por fim, o escopo, aí a gente encerra a aula de hoje. Escopo, ó, são as exigências especificadas para o resultado fim. Ou seja, o que se pretende e o que não se pretende realizar. A qualidade do produto final pode ser tratada como um componente do escopo. Isso é, a percepção do cliente é um componente do escopo que é o ponto de vista da empresa. Normalmente, a quantidade de tempo empregado em cada tarefa é determinante para a qualidade total do projeto. Então, quer dizer, o tempo é que vai definir praticamente tudo, inclusive o orçamento. Quanto mais tempo eu levo, mais caro fica. Por outro lado, quanto mais tempo eu levo, talvez mais perfeito fique. Tudo depende da capacidade financeira do nosso cliente e qual qualidade ele deseja, né? Algumas literaturas definem como 4 variáveis, sendo qualidade a 4ª variável, eu já tinha falado isso. Contudo, a qualidade é um dos principais componentes de dentro do próprio escopo. Se o escopo é o ponto de vista da empresa, pensando em tudo isso e como ela quer entregar para o cliente, a qualidade, que é a percepção do cliente, tem que estar já pensado previamente pela própria empresa. Não é nem que andar junto. Eu tenho como empresa que prever qual é a percepção de qualidade que esse meu cliente terá quando eu colocar esse projeto à venda. E às vezes é difícil prever isso, que é aquilo que eu falei. Talvez eu seja tão criativo em criar um produto mega inovador que o cliente não está nem aí para ele. E essa falha ocorre com tanta frequência por parte das empresas. Por quê? Porque não perguntaram para o cliente que tipo de produto ele quer. Não fez enquete, não fez pesquisa de mercado, apenas criou algo que achou inovador e que burro será o cliente que não comprar. Burro é a empresa que faz sem escutar o cliente, né? Essas variáveis podem ser dadas por clientes externos, que é o principal personagem, ou internos. Quantas empresas não escutam seus próprios funcionários? Que poderiam dar dicas enormes de como executar etapas do projeto mais barato, mais rápido e com mais qualidade ainda. Às vezes, gente, as melhores ideias vêm das pessoas mais humildes da empresa. Porque se essas pessoas já são criativas para sobreviver ganhando um salário mínimo, elas são criativas para qualquer coisa. Elas são criativas para trabalhar na equipe de limpeza sem produto de limpeza. Sem produto de limpeza, né? Ó, os valores das variáveis remanescentes estão a cargo do gerente de projeto, idealmente baseado em sólidas técnicas de estimativa. Quem vai definir o custo exato de cada etapa antes do projeto começar não é o autor do projeto, já é o gerente de execução. Então, olha só, o projeto vem para o gerente de execução, antes de fechar, o gerente de execução anota, essa etapa vai custar tanto, isso vai custar tanto, isso vai custar tanto. Volta para o autor do projeto, que fecha esse estudo, aí fecha o projeto. Os resultados finais devem ser acordados em um processo de negociação entre a gerência do projeto e também o cliente. Às vezes, a Incol não teria quebrado se ela tivesse colocado no contrato com seus clientes o seguinte: prezado cliente, caso ocorra um aumento de inflação passando de tantos %, terá uma revisão desse refinanciamento. Pronto, se é transparente desde o começo, compra quem aceitar. Hoje, nos órgãos públicos, a 8666 não permite revisão dos valores de contratos fechados com o órgão público? Então, quer dizer, por que não fazer isso, né? Os resultados finais devem ser acordados em um processo de negociação entre a gerência do projeto e o cliente. Geralmente, os valores em termos de tempo, custo, qualidade e escopo, isso é definido em contrato. O cliente não vai comprar aquele prédio na planta se não falarem para ele a data da entrega. Também se não falar qual é o valor exato que ele vai gastar. E também se não mostrar para ele qual é a qualidade que ele vai ter de volta. Você compraria um prédio na planta sem saber quanto custa, sem saber como ele vai ficar no final e quanto tempo leva?
Da mesma forma, ninguém faria isso. Até aqui tranquilo?